com Antônio Lupi. Galera, parece que terça é a nova sexta, hein? Nova sexta, mudou tudo, hein? Tudo bem? Boa tarde pra você que tá ligado aqui na programação da CBN Campinas. São 4h06. Deixa eu aumentar aqui o ganho. Aumenta o ganho. Só aí que você ganha mais mesmo, viu? Só nesse voluminho seu aí. Aê, agora foi, hein? Sei lá, tá meio estranho, não tá? Eu acho que é normal, viu? É o famoso tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Hoje é dia 14 de outubro de 2025. Graças a Deus, acabou a data FIFA. Acabou isso aí? Acabou. Por enquanto acabou. Acabamos bem, né, Carlão? Acabamos do jeito que a gente gosta, acabamos do né? jeito que o negócio, sofrendo. E sabe o que eu acho legal? Aí, o que acontece? Aquele rapaz que não gosta de futebol, ele fala assim, o Japão fez 3-2 no Brasil, na educação tá 10-0, e na economia tá 23-0, e aí já começa a misturar tudo isso e joga tudo na derrota. O Carleto, coitado, perdeu, mas assim, o Brasil não jogou absolutamente nada. Vamos falar sobre a derrota do Brasil pro Japão. Aliás, Fábio Schaibe, você no CBN Esportes, boa tarde primeiramente, trouxe palavras que se aplicam na derrota do Brasil, só que em japonês, né, Schaibe? É isso? Verdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, konnichiwa, que é boa tarde. Konnichiwa. 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 Boa tarde, japonês. Mas durante o CBN Esportes, você estava ouvindo, Zé Neves, tem um ouvinte assíduo do CBN Esportes. Sim. Eu disse a expressão, né? Tomihazu Kashi. Tomihazu Kashi. Sabe o que é? Não sei. Muita vergonha. O Brasil Muita aplicou uma vergonha muito grande hoje lá no Ajinomoto Stadium. Olha aí. E acabou perdendo de virada pela primeira vez na história para o Japão por 3-2. Totemo Hakusakashi. Olha ali meu time. Totemo Hakusakashi. O que significa isso aí? Muita vergonha. Puta vergonha. Mas pros japoneses, Calma. épico, né? Foi uma vitória épica. Como é que é épico? Sugoi. Histórica. Fábio Schaibe. O que o Duolingo não faz, né? Você sabe como é que fala tempestade em japonês? Tempestade, não sei, cara. Toro. Da Ponte Preta, né? Não é da Ponte Aí você que falou. Ih, vai começar o ponte. Requiche também. Requiche. Histórico. Sugoi. Não, restaurante tem ali na Anhanguera, não. Tem vários com esse nome. Falando nisso, é bom o sushizinho, hein, velho? Aliás, hein, hoje se tem uma pessoa que não tinha nem que levantar da cama, é o Fabrício Bruno, né? Porque o que ele fez de aguada nos 2 gols do Japão, né? Olha, se o Carlo Ancelotti gosta de doce feito de amendoim, tá em ótimas mãos, hein? Porque o Hugo Souza tá entregando paçoca, hein? Olha, tá entregando cada paçoca. Cara, mas sabe o que não dá? A gente tava brincando hoje, mas realmente, se Dorival Júnior, tô falando que a culpa é do Ancelotti, mas ele ia armar um ferrolho que o japonês com 1,60 m não ia fazer um gol de cabeça. Não ia fazer um gol de cabeça. E o Brasil tomou um gol de cabeça da seleção do Japão. Meu Deus. Olha ali meu time, olha ali. Festa no blinco. Bom, vamos falar do jogo do Brasil hoje também. Tô bravo, Calão tá bravo, não gostou que Calão tá bravo, meu contrato, Calão ficou bravo. Os caras Dinheiro, picharam lá no portão, os caras tão Renovaram meu ainda, hein? contrato, o Calão não gostou. Mas do Samuel não falou nada. Nada. Samuel tem contrato até o ano que vem. Falou nada. Esquecido. Renovou o japonês e ficou bravo. Eu vou sentar com o Rômulo, eu vou precisar Você dar uma japofóbico, viu? Pelo amor de Deus. Ó, hoje, e que dia que volta o Brasileirão? Hoje já ou só amanhã? Amanhã. Hoje é Série B Prime. Nossa, Repá, hoje tem um repá, hein? Criciúma e Sabe o que é Avaí. repá? É o Remo e Paysandu. É isso aí? É a música da Joelma. Opa, esse jogo era bom pro Hélio dos Anjos, né? Que ele treinou o Paysandu. Ele treinou todo mundo, norte O Hélio dos Anjos, é mais fácil a gente saber quem o Hélio não treinou, né? É verdade. E hoje é dia 14 de outubro, hoje é dia, sabe do quê, ô Zé? Do quê? Eu falei boa tarde pra... Konnichiwa. Konnichiwa. Fábio Schaibe, você vai fazer hoje o programa em japonês. Alguém quer podar? Como é que fala bolacha em japonês? Bolacha é cookiezinho, né? Cookiezinho. E aquele fogão que põe direto na pia, como é que fala no Japão? Fogão? É
Cookie. Cookie top. Ah, cookie top. Oh, chichica na cara, manco pelo. Yalazete. E a seleção da Coreia, eu quero TT. Cara, ganhou do Paraguai hoje, Coreia. Ganhou? Gomes, Vai zagueiro. chegar pesado. Então a gente, se cair no grupo do Paraguai, a Ó, gente ganha. olha lá, Vamos velho. organizar um grupo Paraguai, Coreia. Se fosse na Copa, o Brasil tava O 15 classificado. Piracicaba tá classificado na Copa também, né? Ganhou a Copa Paulista, tá todo mundo classificando, Aí, pô. ó. Coreia 15. É. Como é que fala 15 de Piracicaba em japonês? Piracicabinha, né? Mano, o Fábio Chave é muito bom, velho. Pelo amor de Deus. De Piracicabinha. Tem que passar numa máquina de... todo Aquela máquina que você maluco, entra, assim, né? que faz exame da cabeça, não vai É sair todo nunca mais. maluquinho, Ó, Nunca mais. Nossa, lembra dessa música? Pera estará. Como é que fala porteira em japonês? Porteira, deixa eu ver aqui. Olha que dor! Olha que dor! Nosso sincero pedido de desculpas a toda a comunidade japonesa. Nipônica, né? Da comunidade nipônica. É. Mas é um agrado também, é uma Lógico, participação então especial brinca. pela Sim, vitória. pela Primeira vitória. na história, né, do Japão sobre o Brasil. Na verdade, teve nas Olimpíadas, né? Verdade, o Japão 1 a 0. venceu. O meu amigo Marco Guarizo que lembrou também. 96. Então não é a primeira vitória na história. É, É profissional que eles, sim, eles né? não consideram Olimpíada, né? Como É, profissional. é. Olimpíada é o quê, então? Eu também não sei. Eu também não sei, mas A gente foi comemorou primeira a medalha vitória. de ouro como se fosse uma Copa lá. do Mundo. No Neymar Mas você sabia que nas Exatamente. Olimpíadas a gente não joga com o distintivo da CBF, não. é com a bandeira, né? do Brasil, né? Porque é a festa das nações. né? Exatamente. Que bonito isso. Bonito, né? Arigato, né, Fábio Chave? Além da vitória do Brasil hoje, a vitória do Japão hoje em cima do Brasil, hoje é dia do meteorologista. Boa! Meteorologista. Ó, É aquele meteorologista. Olha o que tempo aí, faz cara. a leitura pra trazer a previsão do tempo. Olha A aí. Júlia faz pra gente aqui, né? Júlia. Aline Olaia também faz. É Júlia Buquerón. Júlia Buquerone. Buquerone. Aliás, grande abraço pro seu Buquerone, que sempre tá na audiência aqui. Torcedor deve estar bravo, hein? Ah, Bugrino, né? Do Primavera? Não, o Bugre. Buquerone. Dia Nacional da Pecuária também. Os meninos da pecuária. Sabia que a festa lá em Goiânia do rodeio chama Festa da Pecuária? Ferve, né? Pecuária. Nossa. Deu um gatilho aqui, rapaz. É mesmo? Coisa boa? São Pedro Só caindo? aquelas vacas passando, mano. Que isso? Ó, hoje também é Só na aniversário ordenha. da cidade de Piranhas. Olha só, velho. O assunto puxou outra. Nossa, gente. Meu Deus. Hoje é aniversário da cidade de Piranhas e São Domingos, que fica... Amazonas. Piranhas é Alagoas. Amazonas. E aí, Chay? Amazonas. É, Belém. Goiás. Pará, né? Pará. Goiás. Goiás. Hoje é aniversário de Montadas. Opa! Mato Grosso. Oh, tem tudo ligação com uma outra, cara, né? Oh, é muita alegria. Japão gosta, né? Montadas fica na Paraíba. Montada na Paraíba. Ferragem Vasconcelos. São Paulo. Paulo. Lugar tranquilo, calmo. Uma ferrada Quando também. vem já uma moto com dois caras, minha nossa senhora. Aliás, grande abraço pra você que é Ferragem Vasconcelos. Olha, estamos com uma moto com dois caras na linha agora. Mano. E aniversários da Foi lá cidade que o Marcelinho foi sequestrado. É, deve ser Ah, ele mesmo. foi lá levar o ingresso. É pra verdade. Não, não foi lá não. Foi? Ferraz? Não, eu acho que não. Foi? Eu acho que foi outra. Ele tá com a Setuba. Ah, verdade, é. Do lado. Também muda não. muito. Convenhamos. Vai pro intervalo aí, bolacha. Hoje é aniversário também Um abração pro Alphaville, da galera do cidade Alphaville. de Axixado, Tocantins. Ah, fica no Tocantins. Acertou, Zé. Ah, Xixado Tocantins. Ó, hoje a gente quer participação do ouvinte pra falar sobre o quê? Pra falar sobre seleção brasileira? Seleção, né? Vamos falar Tá sobre preocupado seleção. com a Copa? Tá chegando a Copa, e o Brasil perdeu pro Japão, hein? Óbvio, a fase, hein? Coreia, ok, mas o Japão não é tonto, né? Vamos combinar, né? Não. Ah, o Japão, eles já Desde o estão... Zico, né? Eles estão nessa pegada aí faz tempo, filho. É, o Japão, ele tá numa evolução grande, hein? Opa! Aliás, mais bobo a no maioria futebol. joga fora, né? Europa, né? A galera lá do É Crystal isso que a gente tá Palace. conversando, porque os jogadores atacantes são todos jogadores que jogam na Europa, lógico. Eles estão num nível diferente, não são os melhores da Europa, mas o nível de atuação, Mas estão aí, firme e forte, cara. É, o nível de, o ritmo deles também em relação ao Fabrício Bruno, por exemplo, que joga no Brasil, é diferente, né? É. O cara enfrenta o Liverpool toda hora, o Tottenham, o Arsenal, o Manchester City. Nossa, a queda do Fabrício Bruno, o erro, me lembrou muito do Andrés na final Sim. da Libertadores. Foi igualzinho. Ele Cara, mas foi um tentar erro dar de pelada, né? Futebol de Pelada, churrasco, hein? pelada. Pelo amor de Deus. hein? E o Andrés, que já foi campeão da Libertadores. Pelo Palmeiras sem Palmeiras, jogar. né? Sem Zero jogar. jogos, um de título. Vai ser bi esse ano. Calma, cara.
Mas quem foi mal, que queimou cartucho foi o Hugo Souza também. O Hugo Souza foi mal, hein? O Hugo Souza quase entregou a paçoca no chute lá, né? Ah, então, filho. Mas sabe o que eu gostei? Do lateralzinho do Vasco, hein? Que todo mundo critica e tal, mas eu achei que ele foi, assim, foi um dos poucos. Fez gol, né? Camisa 13? Primeiro gol, E há um mês ele tá na arquibancada do Maracanã vendo o jogo. Verdade. Caramba. Não, mas a trajetória desse rapaz é interessante no futebol. Ele literalmente, ele roeu o osso pra chegar onde ele tá. Amassou barro. Que legal. Passou no Paraná, Juventude, e hoje tá no Vasco. E aí, até quiseram... Não, mas... Não, mas o Vasco é um time... Uma grande vitória também, mas tudo bem. Sacanagem, brincadeira. Mas assim, o Vasco é gigante. Irmãozinho seu lá. 5 maiores do Brasil, velho. 5 maiores do Brasil, quando? 2000, né? Em 2000, né? Não, o Vasco é gigante. Torcida, acho que é, sim. Não, torcida. Hoje... mas aí o Santa Cruz também é algo gigante, então, né? Aí o Remo é gigantesco, né? Então, Sampaio mas foi bem, mas ele foi bem, Foi viu? bem. Foi bem, Mas se isso é tem verdade. um que se salvou, foi ele. Outra coisa, no primeiro tempo, como vencemos, né? O Brasil apresentou um Sincerão, futebol legal. hoje, hein? O Bruno Guimarães, né? Ele tá dando uns tapinha legal ali na entrada da área. O primeiro gol foi ele que deu a bola, velho. Jogado. E quem que deu pro Martinelli a bola? Coreia. Ai, cara. Foi o Casemiro? Acho que foi o Casemiro. O Bruno Guimarães foi que deu o passe no jogo da Coreia, né? Na Coreia também. Foi bom, hein? Todo mundo, rasgando a defesa da Coreia. Ele é bom jogador. Quebra-linhas, né? Como diria o outro. É igual o Marcelo, lembra do Guarani? O Marcelo Quebra-linhas. O Carpini que gostava. Adoro, Marcelo. Bom, é o seguinte, então você pode mandar sua participação a respeito de seleção brasileira se você está preocupado com a seleção para a Copa do Mundo, porque nós estamos em outubro, a Copa é em junho. Eu não sei fazer conta. Então, não, 7 meses. Só que até a convocação 6 meses, velho. E aí? Hoje não tem um time. É o que o Carlão falou. Enquanto o menino Neymar não voltar, vai ser isso aí, ó. Estou cravando, o Neymar não vai pra Copa, hein? Eu também eu já estive mais otimista com relação ao Neymar. Hoje eu tô mais desanimado. Você que não é mais Neymarzete aí. Sou uma Neymarzete. Enquanto isso é só Totemo Razukashi, né? O que significa? Muita vergonha. Ô, Fábio Chabi, o Eduardo Rodrigues tá na Central Técnica, a Samela Deep tá no streaming. Chama o intervalo em japonês, Chaib. Abigani de intervalinho, gola, cupei, que dela, acabou com te volta, gola, poalera. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 20 minutos, rapaz, a galera tá mandando Tá acelerado, cara. Um áudio, nossa, 1:10. É o Fabião, 1:10 é muita coisa, hein, velho? 1:13. Um pedacinho só. Poder de Não, síntese. pelo amor de Deus, Foi um vai ficar pouquinho difícil. só. Ó, o Inácio falou que foi o Ryan Reds contra o Brasil. O Deixa eu te falar um negócio que aconteceu hoje, foi bem feito, tá? O que aconteceu Foi hoje? música polêmica aí, ô Bolacha.
Bem feito. A vitória de hoje, a gente coloca Doritos no sushi dos caras. Morango, verdade. Geleia de Cristo, morango. Geleia, pimenta biquinho. Gourmetizaram. Pimenta biquinho, velho. Pô. Maionese, Maionese. ketchup. Mas é gostoso também. Não, bem cream feito. cheese, Cream velho. cheese. E a pizza de temaki? Nossa senhora. Temaki doce. Cream cheese, o temaki cream Cara, cheese, cebolinha e salmão. Sabia que no Japão eles não põem nada de show, é só a cabecinha, Não né? é mergulho, não é a foga. Nossa, foga. Mete o wasabi. Aqui, ó. Aí inventaram o tal do molho tare. Molho tarê. Nossa, que é uma delícia, Outro dia hein? encontrei o... Aqui os caras põem naquele negócio, encontrei naquelas Antônio Lupe. bisnaga lá que aperta, igual de ketchup. É o ketchup oriental, né? Encontrei Antônio Lupe no estabelecimento japonês. Nossa, Carlão amassou a pista. Antônio né? Lupe tava com de 2 litros. Assim. Então, Nossa, Ô, mas louco. aqui, ó. Chegou uma hora que a moça falou assim: eu posso recolher porque o senhor tá dando um pequeno prejuízo pra casa? Então, o que aconteceu hoje é bem feito pro Brasil, viu? Você acha que lá tem feijoada gourmet, por exemplo? Os caras colocam berinjela na feijoada, cenoura na É feijoada. igual o açaí, né? O açaí, pra quem é o paraense, esse É salgado, esse né? açaí nosso aí não existe. Não, é só uma Isso não bomba, existe. né? Os caras temperam peixe com açaí. Isso, Vai come com leite em pó. pô. Tá louco? Leite em pó, com Rafael morango. Pio tá- Condensado, banana. leite condensado. O Rafael, ele pede um açaí Nossa, aqui que é tão mano. grande. Só que não vem precisa açaí, vir- vem tudo. Precisa vir um caminhão aqui entregar, velho. Granola. Assim de açaí um pouquinho, só leite condensado. O cara, ele liga lá e fala assim: ô, é o Rafael, pá? É. Ah, já. Você quer um quase açaí, né? Quase açaí. Salve, pessoal do Arena, não é questão de passar pano, mas vale lembrar que na última Copa, o Japão ganhou da Alemanha, Sim. da Espanha, classificando em primeiro no grupo. Aí, ó. Além disso, os A Alemanha caiu nipônicos fora. estão na 19ª colocação no ranking da Era pra FIFA. estar mais pra cima, vamos combinar, hein? É, vai. É, aí, não, não sei 19 se tá eu bom. falando Que foi uma... Quer. 2-0. Boa tarde, Arena. Mais 2 derrotas da seleção. A crônica esportiva vai começar a pedir a cabeça dele, do Ancelotti. Não. Pô, calma Não aí, tem nem amigo. tempo, Pelo amor velho. de Deus, ô louco. É que agora o Brasil pega Tunísia e também Senegal na próxima data FIFA. É só em Se não março do ano que vencer, vem, que é a Não, Europa, em né? novembro, né? Não, então, mas a última data FIFA é Sim, em março, né? É quando o Ancelotti quer ter o grupo já definido pra Copa do Mundo. O Wagner pergunta se Neymar ainda tem espaço na seleção. Ele não joga nem no não. Santos, cara. Como vai ter espaço na seleção? Então, meu irmão, não dá. O segundo foi o Paquetá, que deu o passe Paquetá? pro menino- Paquetá, é verdade. Não, Lucas Casemiro. Paquetá, E Paquetá. o nosso ouvinte aqui, ó, quem que é ele? cria aqui, do ó? Mengão. É o Ele Juli só tem um pouco de Éder. preconceito com Ele ele, falou né? que o Neymar vai marcar o gol do título. Ô, Deus te ouça, cara. Quer? Seria legal. Agora, eu não sei se ele tá falando a verdade ou se ele tá tirando um velo de um sarro. Um zinabre. Copa do Mundo que vão ter 48 seleções, agora é diferente o formato, né? A gente tá falando hoje. 16 grupos de três equipes. Sim, e ganha mais um jogo, né? A equipe pra ser 25% campeã, a mais de jogos. São 80 jogos no total agora. isso. É 1 mês e 10 dias agora. Eram 64 antes, agora são 80 jogos. Deixa eu ver aqui mais uma participação. Deixa eu ver. Japão joga bola por conta do Zico. Ensinou verdade. o futebol Alcine, raiz a Kashima Antlers, essência. era isso mesmo? Alcindo e Zico, né? Zico, Renato Pemuto, Kashima. Oscar. Sim, O o verde Kashima. Kawasaki, né? O Lucas, o Eu pai torço do, por verde lá. o pai do Pedro Severino, que foi um milagre, né? Lucas, rei lá no Japão. Construiu a carreira dele, Viu? Bom, é o seguinte, você pode participar conosco, 19 99186 9070. Qual a sua opinião a respeito da seleção brasileira? Se você está com medo Totimo Hazakushi. do que o Brasil vai enfrentar na Copa. Aliás, Cabo Verde classificou. Quem mais classificou? Kosovo. Classificou? Classificou. Tá dentro? Tá dentro. Você tá brincando? É verdade. Kosovo, tá Não, é dentro. verdade. Tô falando. Tá dentro, Kosovo. É verdade, tá dentro? Kosovo Fabrício? entrou. Vamos falar. Vai, vamos falar. velho. Kosovo entrou. E a Itália, hein? A Itália tá... A Itália Tá vai pra jogando. fora. A Itália tá jogando. Tá enfrentando. Minha internet não tá tão boa agora aqui. Vamos ver. Também não Itália pagou, faz né? dez É verdade. que não vai. Itália 0, Israel 0. Um jogo muito cheio de polêmica e jogo pesado. Itália, lá em Israel, Udine. jogo pesado, hein? Exatamente. De protesto, cerca de apenas 10 mil pessoas no estádio. Muitas bandeiras da Palestina nas ruas de Udine. Clima pesado lá e realmente o técnico Gattuso falou os heróis que estarão nessa partida, cerca de 10 mil torcedores hoje. 0-0.
Avó do Corinthians, de novo. O Falcão era o técnico, não era? Minha É, avó, avó não é, bugrina, minha velho. avó não é Corinthians. Era o Falcão? Bola de baixo. Minha avó gostava Não. de São Paulo, cara. Era o Lazzaroni o técnico ainda? Não era, Lazzaroni. Foi o Ele time que perdeu. peguei o autógrafo do Zico. Ele era comentarista 52 da mil Globo. pessoas no. Não, Brinco de 52 mil Duas. foi Guarani e Flamengo. Esse aí teve acho que 47 mil. Mesmo Eu acho que assim. foi um dos poucos jogos da seleção fora de Você capitais. foi né? nesse jogo aí? Não, Zé? fui, eu você não tá- morava aqui, morava você em é de Curitiba. Curitiba, né? Você é de Curitiba? Eu morava lá, eles foram jogar lá, mas era o Falcão o técnico. Brasil e ó, não sei Eu quem. não tô no Porto achando o Pereira. Kosovo na Copa, não, hein? Mas acho que tá sim, Kosovo foi. Cabo não foi? Verde, Cabo tá. Verde. Jordânia. Uzbequistão. Bestão. Você ia confundir Kosovo com os Besquistão? Você está confundindo o Kosovo Então, aí, hein? Kosovo. Opa! Kosovo não tá na Você Copa, tá trocando não. as hein? bolas, viu? Trocando as bolas, velho. Confundiu. Tá trocando as bolas, viu? Ó, eu não achei nada disso aqui, não. Quem classificou hoje? Tem uma equipe que classificou hoje. Quem que é? Foi o Cabo Verde, não foi? Cabo Foi Verde. festa. Você sabe que você pode estar declarando uma guerra, né, do Kosovo contra o Brasil, né, Cabo Verde, com o Brasil. Você vê essa confusão sua geográfica aí, né? Eu, hein? Imagina os caras podem ficar ofendidaço com isso aí, né? Sabia disso? Pô, vai falar pro Kevin Camada que ele é chinês. Nossa, ele Ficou feliz hoje na redação, hein? ficou, né? Vitória 3-2, Kevin Japonês, Camada. Como é que ele comemorou? Sushizinho, né? Sushizinho, põe sushizinho com saquê. Saquê é muito gostoso, saquê, põe salzinho e toma saquê. Água do mar, né? Saque, água do mar, cara. Saquezinho. Mete sal pra caramba, velho. Ai, meu santo pai, viu? Cada uma que me Só aparece. tem maluco. Mas, aqui. aliás, essa galera que tá vindo aí, principalmente os brasileiros, foram poucos, né? Fabrício Bruno, o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, o Vasco falou que não vai utilizar o Paulo Henrique amanhã no jogo, não. É. E o Hugo Hugo Souza. O Hugo também deve ficar fora do clássico contra o Santos, mas ele hein? tá suspenso. E teve mais um, Vitinho, também lateral direito do Botafogo. Vitinho. O Hugo tá suspenso? Tá suspenso. Quem vai jogar amanhã contra o Santos? Felipe Longo. Nunca jogou no profissional. E aquele Matheus Donelli? Então, acho que Sumiu? deram uma Foi, afasta é. nele, né? Foi mal naquele clássico Palmeiras, lembra? Tomou de 3-0. verdade, é A verdade. torcida ficou na Não bronca. joga o Hugo Souza. Tem mais um que não joga. O Martínez, que foi afastado, né? O Faltou que aconteceu, será, cara? diz ele que teve problemas com a documentação do filho dele pra voltar da Venezuela pro Brasil. Tem mais um desfalque. Bidu tá suspenso, Matheus Bidu. Mas acho que o Garro fica no banco. E hoje à noite tem Flaco Lopes, titular da seleção Titular, argentina. Flaco cara. Lopes. O Flávio também não joga mas mais ele pelo tá jogando Palmeiras, bem, né? Ah, Onde difícil, que é né? o jogo? Porto Não Rico. volta, né? Acho que não volta. Não volta. É Porto Rico e Argentina. Só se a Leila... Mesmo levar o assim, avião, mesmo né? assim, cara. Difícil. 9 da noite o jogo, hoje vai terminar 11 da Acabou noite. 9 da noite, 9h02, já pega o avião. Mas toma aqui banho os no caras avião. não jogam um jogo seguido do mesmo no outro É dia, igual o imagina. Depay lá, tá arrebentando na Holanda. Aí chega aqui no Corinthians, é uma preguiça danada. Fizeram até bandeira pro Depay, você viu? É. O maior artilheiro da Holanda. Aliás, a gente tá falando aí, voltando ao assunto brasileirão, amanhã é um jogo meio traiçoeiro, né, Fábio Chaves? Palmeiras e porque Bragantino. Tá todo mundo Bragantino falando é do duelo, claro. carne de pescoço. O de domingo, Flamengo e Palmeiras, que, claro, é o jogo que vai mexer com todo mundo aí. Mas isso, Bragantino é chato na vida do Palmeiras. O Palmeiras tem que esquecer um pouco o final de semana e pensar Achei. se o RB Bragantino. aí. Kosovo? Vamos ver. Todas as seleções classificadas. Canadá, Estados Unidos e México. Argentina. Ok. Irã, Japão. Olha lá, o Japão tá na Japão já Copa. foi. Complicou, velho. Nós não vamos ganhar. Nova Zelândia, Uzbequistão, Uzbequistão. Jordânia, Coreia do Sul. Nossa, Jordânia. 3 pontos a gente tem então. Série D da Copa, velho. Austrália, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Marrocos, Marrocos. Tunísia, Marrocos semifinal. Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde e África do Sul. Kosovo não aparece na lista. Foi brincadeira de internet, Mais então. uma fake news Cair a fake que o news da senhor internet. coloca nesse microfone É, pesado. Kosovo de besteira. fora, viu? Antes de falar qualquer tipo Ah, de o Fábio informação, Scheib tá de brincadeira, hein? Fui mal nessa, Você realmente. foi, não, você foi péssimo, Fábio péssimo. Scheib. Pessoal Kosovo lá. de fora. Kosovo de... E Cabo Verde, sabia? É a segunda seleção a ter menos população em uma Copa do Mundo. A primeira foi a Islândia, que jogou em 2000 Foi com a e... Argentina, eles complicaram a vida da 18, Argentina, né? 2018. E você sabe Islândia qual tinha- é o empatou idioma com a que se Argentina. fala em Cabo Verde? Português, de Português. Portugal. Então, se jogar Brasil e Cabo Verde, não pode xingar, porque o pessoal pode. vai... Eles Vai vão entender. Eles vão entender. É igual o treinador do nosso Palmeiras. É verdade. Eu gosto muito. Né, a Gosta gente dele? sabe. Não, o Brasil gosta do Abel Ferreira. O Brasil... mostrou, Abel Ferreira. Pronto, pronto. Cabeça fria, coração Nossa, quente. cabeça fria e misto quente, já dizia Marcelo O Fernandes. Brasil gosta do gosta do Abel Abel Ferreira. Ah, eu adoro a Abel, nossa senhora. Imagina na Gaviões da Fiel agora, os caras ouvindo isso. Nossa, os caras... Ah, mas tem que pegam um print respeitar, assim, né? ó.
Não, tem que Não, o respeitar. cara é louco, campeão. incontestável, É. pelo amor de Deus. É aquele chile quente, chato, né? quente. Nossa, mãe. O outro, então, é mais chato, o auxiliar dele, João Martins. Castanheira também, né? Nossa, mãe. Mas Nossa são bons. seleção é Eficientes, boa, são bons, são bons. porém o treinador precisa sempre colocar os melhores em campo e no máximo fazer 5 alterações no segundo tempo. Não precisa ficar fazendo testes, todo mundo sabe então, a qualidade fiquei com técnica isso. de cada jogador. É o Paulinho Maradona. Eu tô Mas, com o por, Paulinho, mas, por cara. exemplo, o teste de hoje provou que Richarlison não tem as condições, Nossa, velho. não deu. Joelinton também não tem Não dá, não. condições. Boa tarde, amigos da caras são CBN. fracos. É Fábio de Hortolândia. Aliás, Hortolândia nos abraça, hein? Grande Hortolândia. Maravilhosa, Um abraço. O Praça Brasil Poderosa, fez vivi minha um- adolescência lá. Passou a adolescência na Praça Poderosa. O cara é muito conhecido lá no Jardim Amanda. Poderosa é você. O Brasil fez um bom primeiro tempo com as mudanças, o time caiu. Outra, uma baita covardia falar que o Hugo teve culpa em algum gol tomado. Todos foram erros Deu umas dos pichotadas. zagueiros, porém ele ainda não tem uma zaga de confiança. Vai ser a pedra no sapato do treinador. Outra, Casimiro, meu Deus, que preguiça. Quem mandou a Casemiro e mensagem Bruno estão foi bem no meio campo, foi o Fábio Luiz. Fábio Luiz que mandou Se mensagem. alguém tiver o telefone do Carleto lá, já fala pra ele, amigão, é Simon. Coloca o Simon que resolve tudo. Simon, nossa. É. O Tá na Cláudio pauta, de Indaiatuba, acho que ontem, 13 de outubro de 1977, foi a data da terceira partida entre Corinthians e Ponte da final do Campeonato Paulista deste ano, em que o Corinthians sagrou-se campeão. Agora, rapidamente sobre a seleção brasileira. Vou repetir o que venho dizendo desde 2023, ou seja, nós não temos mais qualidade técnica. Não seremos campeões nessa próxima Copa do Mundo e nem da outra. Hoje, nós não conseguimos ganhar das seleções Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Alemanha e a melhor seleção africana. É a opinião do Cláudio de Indaiatuba. Claudião. Repórter CBN, a gente volta já já. Repórter CBN. Terça-feira, 14 de outubro de 2025. O presidente americano Donald Trump disse que teve uma boa conversa com o presidente Lula. A declaração foi dada durante uma reunião entre o republicano e o presidente argentino Javier Milei. Trump afirmou que os Estados Unidos não precisam ajudar países da América do Sul, mas ressaltou que decidiu fazer isso porque considera o ato importante para o continente. A advogada do subtenente do Exército, Jean Carlos Rodrigues, afirmou que ele não conhecia o ex-presidente Jair Bolsonaro e apenas cumpria ordens legais. Ele acrescentou que o militar também não tinha qualquer relação com o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, e disse que Jean Carlos Rodrigues não cometeu nenhum dos crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República. A manifestação ocorreu durante o julgamento do Núcleo 4 da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal encontrou um arsenal na mansão do influenciador Buzeira, preso hoje em Igaratá, no interior de São Paulo. As armas estavam num quarto de difícil acesso, semelhante a um bunker. Foram apreendidos fuzis, uma pistola, uma mira holográfica, carregadores, radiocomunicadores e uma farda igual à do Comando de Operações Táticas. Bruno Alexander Souza Silva foi detido no âmbito de uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas. O grupo terrorista Hamas afirmou que militares de Israel mataram pelo menos 6 pessoas em casos separados na faixa de Gaza. Na avaliação do movimento extremista, o ato configura uma violação do acordo de cessar-fogo. O exército israelense confirmou 5 mortes e disse que atirou contra pessoas que cruzaram a linha de retirada e se aproximaram das forças que operavam no norte do território. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
Oferecimento GWM Daroji. Viva o amanhã, hoje. Lojas de Pratos. Mais de 45 anos, referência no mercado. Breve em Campinas. 4h36. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito aqui na CBN. Mário, boa tarde. Oi, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para quem vai em direção de Souzas. Tem lentidão na rodovia Heitor Penteado, perto ali do Parque Ecológico, atenção pelo trecho. Dá para acessar também a região da Avenida Mackenzie e depois a Dom Pedro através lá do quilômetro 129, que por enquanto ainda tem boas condições. Na Dom Pedro tem atendimento de um acidente à altura do quilômetro 138, na Marginal, sentido Jacareí, porém não tem interdição, nosso ouvinte consegue passar por ali, mas redobre a atenção exatamente por conta do atendimento dessa ocorrência. Para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, aí já diminui a velocidade chegada para o Nova Aparecida pelo excesso de veículos à altura do quilômetro 144. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Vamos lá. E a las 7. Deixa eu ver. O Ivanildo aqui mandou a poesia. Ivanildo Magalhães. Mandou a foto que eu tirei com o Gustavo. Gustavinho, lá no estádio. Ele foi lá assistir o jogo. O Gugu é gente boa demais, cara. E o espetinho, velho? Uma delícia, hein? Faz 3 anos, vai 10 anos que nós estamos armando esse espetinho. Pode soltar. O Brasil. Começando. Deixa eu ver se isso aqui é de hoje. Deixa eu ver. Hoje é dia 14, Lupinho. Dia 14, dia do meteorologista. Começando bem a semana, eu não quero ser sarcástico. Para uns, 3-3 é grande. Para outros, um fato bombástico. Os dois times de Campinas com assunto entusiástico. Nos 4 derbys do ano, para o Guarani foi dramático. Já para a Ponte Preta, teve um resultado elástico. Vou sugerir aqui no Arena pedir música no Fantástico. Foi bonito. Foi criativo. Você adorou, né, Zé? Você gostou, né, Carlão? Muito ástico, né? Criativo. Foi criativo, né? Ele inventou umas palavras lá, mas tá bom, né? Não, mas rimar ástico é difícil, irmão. Ástico. Eu rimo pão com João, né? Agora rima ástico, Rimos com ástico aí. Boa tarde, rapaziada do Arena. Silvana de Campinas. Eu faço das palavras do Cláudio de Indaiatuba as minhas. Infelizmente, nossa seleção brasileira está feia na foto. Feia. Boa tarde ao Joel de Valinhos. Conhece o Joel, Fábio Scheibe? Claro. O Brasil tá precisa... chegando perto do Natal, que é rimas. Não, esse é o Noel. Então, mas tem rimas com o Joel. Nossa. Não, você tá confundindo Noel, do Papai Noel, com o Joel de Valinhos. O Zé falou sobre rimas, cara. Tá falando Joel. É Jamel. Não, eu só tô perguntando se você conhece o Joel. Você lembra do Jael Cruel? E o Jardel? Jardel, muito Jardel. bom. Clássico é clássico e vice-versa. Boa tarde, ao Joel de Valinhos. O Brasil precisa de um camisa 10. Pode ser Matheus Pereira, Alan Patrick. Matheus Pereira, Alan Patrick, será que dá certo? Então, no Brasil ele vai bem, mas, gente, quando fala em
âmbito. É outro. Camisa 10 bom pra nós é aquele Douglas que tava no Grêmio, que fumava no vestiário. Esse era bom. Estilo Elvis, assim. Esse aí, estilo Elvis. Cadela, velho. O Gustavo Alves deu uma bela de uma pancada aqui na gente. Obrigado, seu... mandar mensagem. O Wilson Barreto tá aqui, ó. Desculpa a minha ignorância. Quem é pentacampeão mundial, Brasil ou Itália? Porque um técnico Itália estrangeiro na nossa seleção é o Wilson Barreto que tá fazendo a pergunta. Ele... Brasil penta, Itália e Alemanha penta. A nossa geração de treinador também. Não vai colocar quem lá, o Diniz, velho. Vai colocar quem lá. Já tentou o Diniz, Dorival, tentou quem mais? Faltou o Renato Gaúcho só. Que eu acho que deveria ser. Eu gosto muito do estilo do Renato. 4h41, o ouvinte mandou áudio. Vamos ouvir o que disse ou que estão falando os ouvintes do Arena através das mensagens de áudio. 19 991869070. E começar o programa, né? Olha lá. Não ouvi que não ouvi. Todos esporte, né? Olha o que vocês arrumam. Programa agora, hein? Olha lá, Fábio Chefe, isso é culpa tua, né? É muito bom, cara. Vitória do Japão com o Mais um. Luiz. É o Google Tradutor. Boa tarde, meus amigos da Arena CBN. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Infelizmente não deu pro Brasil, né? Konnichiwa. É aquilo que eu sempre tenho falado aí. Não adianta trocar de técnico, né? Porque o técnico é bom, mas o elenco não é, então nada feito, né? Quem não leva, quem não faz gol leva, né? Quem não faz, e é isso verdade. aí. Pra nós é a maior vergonha do Brasil perder de 3-2 pro Japão, né? Pode ser que seja mais uma lição, né? Depois dos 7-1, né? Eu até pensava que ia ser hoje um 7-1 hoje, mas os japoneses foram bonzinhos com o Brasil, né? Sim. Fizeram só de 3-2. Boa tarde, meu amigo Eliel. Cadê a vinheta, Lupe? Boa tarde. Um abraço a todos. Um abraço, valeu! Mais um. Boa tarde, amigos da CBN, Fábio Gonçalves falando. Queria fazer um comentário sobre a fala ontem do Chaire, do meu xará. Quando ele disse que a Ponte teria que aprender aí com alguns erros, que basicamente perder alguns jogadores pelo caminho, o próprio técnico. Cara, eu acho que não vou nem entrar ao mérito porquê de salários atrasados, está tudo errado, não deveria acontecer e etc. Mas justamente essas perdas fizeram com que a Ponte subisse, na minha opinião. A gente trocou de técnico no momento em que o Valentim já não conseguia tirar mais nada desse time da Ponte Preta. Veio o Marcelo e fez o trabalho que a gente está vendo. O Maguinho vinha mal pelo lado direito, o Pacheco veio, entrou e deu conta do recado. O Dudu não estava bem, sendo expulso em muitas partidas. Achamos Luiz Felipe, trouxemos Gustavo Teles, que veio da base. E por último, o Jean Dias, que não estava fazendo mais nada, não estava fazendo gol, não estava dando assistência. Veio o Toró, responsável pela maioria dos gols nessa reta final. Então acho que a perda desses jogadores fez um bem enorme para a Ponte, fez a Ponte subir e está hoje disputando a final do campeonato da Série C. Um grande abraço. Muito lúcido, né? Muito lúcido, realmente. Mas... Fábio Gonçalves, amigo de Carlão. Gonçalves. Parceiraço, mas... Então, foi mais sorte que o juiz também. Não foi algo planejado da Ponte Preta. Perder 4 jogadores, perder o treinador, não pagar salários. Mas né? o planejamento, ele foi... É que a gente tem falado mas aqui. Foi muito boa o planejamento, a análise mesmo. Ele foi errado com relação, assim, a não... Por exemplo, eu vou planejar... Por exemplo... A engenharia financeira, né? Isso, você montou um elenco caro e você tem que entender o orçamento, o orçamento tem que encaixar dentro desse elenco. Né? E aí que teve o erro, porque as contas foram bloqueadas, né? Todos esses problemas que a Ponte tem enfrentado com diretorias antigas, a atual também. Não adianta o Mark Eberlin, ele vem à imprensa e ele só culpa as outras diretorias. Eu concordo com ele, as outras diretorias. Talvez os grandes culpados... Eles estavam em outras diretorias, ou talvez o maior culpado seja o Sérgio Carnielli, né? Porque todos esses nomes citados pelo próprio Eberlin, eles são do Sérgio Carnielli, inclusive o Marquinho, que era do Marco Antônio Eberlin, que era do Sérgio Carnielli. Mas aí eu faço uma colocação. Mas é um combo de más administrações, um combo de pessoas. Mas não dá pra tirar esses caras e a Ponte é a mesma equipe, que era de um, de outro. Agora, eu digo assim, não foi um erro, foi um erro, não sei se um erro não calculado, eu não sei como eu posso falar, mas eu acho que a Ponte, ela precisa, assim, de uma, como que eu falo? A perspectiva da Ponte. Isso que me causa uma certa preocupação. Hoje o momento é de euforia, é um momento de alegria, o torcedor tem que desfrutar. Agora, quando você ouve o presidente falando em outras rádios, com relação à perspectiva, isso dá uma certa preocupação, porque a gente não sabe
Qual vai ser a dessa macaca aí, José a Neves? minha provocação. Qual vai ser? A minha provocação é você que faz uma análise muito boa. Gosto muito de você. Você é um cara legal. Você mora aqui, ó, no meu coração. Eu sei. Se a Ponte tivesse com dinheiro em dia, tivesse com tudo em dia, a parte financeira. Se não existe. Não, mas vamos supor. O Valentim estaria até agora. Sim. O Vaguinho estaria até agora. Jean Dias também? Vaguinho, né? Teríamos tido o resultado Não que dá pra tivemos saber. agora? Não, mas o que você acha, na opinião de vocês? A Ponte estava na vice-liderança. Eu acho que se com esse elenco, C. com todos os problemas, a Ponte conseguiu o acesso, eu acho que com outro, até com mais qualificações, Sim. tudo bem. O Maguinho tava mal, o Jean Dias tava mal, mas eram titulares. Eu acho que a Ponte teria chance. É que a Ponte chegou no quadrangular com aquela provocação dos jogadores do Guarani também. Isso daí acho que causou uma união dos jogadores da Ponte. Eu acho que esse elenco aí tava mais unido que o elenco anterior. Essa provocação que, assim, eu entendo o torcedor usar isso, pegar o que o Diego Torres falou, a galera falou. Cara, mas deu pra entender claramente que o Diego Torres falou o seguinte: eu prefiro jogar com a Ponte Preta porque contra a Ponte Preta a gente entra mais concentrado. Em clássicos a gente entra mais concentrado. Não foi isso que a gente viu, né? Não foi o que a gente viu. Não foi isso que a gente viu. Aí tudo bem. Mas, cara, não teve nem assim. Eu não vi nenhuma provocação. Mas tudo bem. Isso aí é coisa pra levar pro vestiário, pra torcedor tirar sarro. Mas serviu nós aqui não podemos usar isso como provocação. Cara, sabe por quê? Eu acho que, vamos supor, o Elvis, ele não vai se transformar no Messi porque o Diego Torres, ele falou aquilo lá. O Guarani perdeu pra Ponte porque a Ponte foi melhor. A Ponte jogou muito mais que o Guarani no Brinco de Ouro. O Elvis Mas jogou não entrou mais muita bola. motivada a Ponte por isso? Não, o Derby por si só já é uma motivação. Eu não vejo. Às vezes falei algo, igual essas histórias de bastidores, né, Lu? Por exemplo, aí coloca aí os bastidores da seleção do Japão, igual o Fábio Chaib falando. Imagina os caras, vamos arrebentar o Brasil, não sei o que. O Brasil falou a mesma coisa. Colocaram no Japão, a preleção do Abel Ferreira lá no Japão, você viu? Então. Não, mas se mostrar o que a gente falou, mostrou o sushi com Doritos, com morango e pimenta biquinho, já é uma motivação pra amassar o Brasil. A Ponte ganhou porque ela foi melhor, teve mais competência, não foi porque o Diego Torres falou. Ela teve concentração no derby lá no Guarani, no momento em que o bicho pegou lá. E ela foi melhor, ela foi melhor que o Guarani, ela foi melhor que o Náutico, por isso ela venceu. E eu vou colocar até um assunto que a gente comentou aqui fora dos microfones, que eu comentei com o Carlão, comentei com o Eliel. Cara, se eu fosse o Náutico, se eu fosse o responsável do departamento financeiro do Náutico ou do Brusque, eu não mandaria R$1 pra Ponte. R$1. Eu acho que mandou, mas não havia necessidade. Mas, cara, você acha que a Ponte... não, vai... É derby, cara, é clássico. 17 mil pessoas nas arquibancadas do Majestoso. Você acha que a Ponte é, entre aspas, vamos ajudar? Você sabe não que esse é uma das coisas... Aí vocês falaram, não, mas tem que mandar... Tudo bem, pode, se mandou, se não mandou, eu não sei. Mas se eu fosse do Náutico, eu não mandava... R$1. Uma coisa que me irrita no futebol é principalmente quando o time ganha, ele fala assim, porque falaram que todo mundo era... Até a gente às vezes recebe críticas, né? Vocês falaram que o Guarani era favorito. Pô, mas no primeiro jogo, no Brinco de Ouro, pra mim o Guarani era favorito. Era muito favorito. Por que eu digo isso? Jogava no Brinco, estádio lotado, financeiramente o clube vive um momento melhor que a Ponte. A Ponte, ela desceu a avenida sem salário, em queda no campeonato, mesmo estando numa boa colocação, mas estava embaixo, o próprio torcedor não estava otimista, e eu achava que o Guarani era favorito. Agora, gente, entre uma equipe ser favorita e ela ganhar o jogo, existem 90 minutos mais acréscimos. Então, eu não tem essa de, porque você falou, o time motivou. Pô, manda lá dentro das 4 linhas ali, quem tiver mais qualidade ganha jogo. Tem essa, Agora, ganhar o derby no estádio do Guarani e depois ganhar do Náutico aí deu uma força, lógico. Aí sim, aí deu baita motivação. Só que o Guarani ganhou do Náutico também lá. E era pra ter servido de motivação e não serviu pra nada. Eu acho que tem muito... O goleiro do Guarani, ele fez 3 milagres ou 4 milagres lá no Aflitos, lá. Aquilo não seria motivação? E não motivou. No futebol tem muita essa coisa de folclore, não sei o quê. Vocês falaram, velho. O que manda é lá dentro das 4 linhas. 4h50 o intervalo. Não, calma aí, Lupe, mandar um abraço aqui pro amigo meu, velho. Pô, o cara tá mandando coisa aqui. O cara tá lá em Portugal, cara. Português de Portugal. Já. Ele quer que eu imite português de Portugal depois de japonês. Pode ir pro intervalo. É permuta isso aí. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos.
Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Começa hoje a decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Vôlei Renata enfrenta o Suzano às 8h30 da noite na Arena Suzano. O jogo da volta, sexta-feira, no mesmo horário, 8h30 da noite, no ginásio do Taquaral. Lembrando, série melhor de 2. Quem vencer 2 jogos garante o título paulista. Em caso de empate, aí um Golden Set vai ser disputado no segundo jogo, que no caso acontece em Campinas. Ano passado, Suzano e Vôlei Renata decidiram o título paulista e o troféu ficou em Campinas. Super terça no Iga Atacado com ofertas Olá, eu sou o Lucas Neri, repórter da CBN Campinas. Estou aqui na Câmara Municipal da cidade, de onde saem as principais notícias relacionadas à política. Aqui você fica por dentro do que acontece lá no plenário e também nos bastidores. E claro, além do YouTube, você sintoniza a 99,1, a rádio que toca notícias, a CBN Campinas. Referência em qualidade. O Fábio Schott tem um abraço aí, que ele permutou uma pensão lá em Portugal. Lá na Europa. Funilaria. Meu amigo Lucas Gonçalves, sempre ouvindo, o cara que viaja a Europa inteira, ele tá em todo lugar, velho. É do clã, né? Agora ele tá em Lisboa agora. Vai encontrar com ele quando? Tá me convidando, faz na final do Mundial Pegar um avião agora. Final da Champions, ele falou pra ele. Vocês estão bem, velho. A nossa preocupação, sabe qual que é, né? É saber que dia que cai o VR. A dele é quanto ao dólar. Quanto ao dólar pra ver o Verdão. Tá lá ouvindo lá em Lisboa, viu? Não é nem quanto tá o dólar. Tem alguma coisa pra fazer aí, velho? A piada portuguesa que mais tem, né, Chá? Mas não vou fazer, não. Não faz. Dá problema, né? Dá problema. Faz igual o Jô Soares fazia. Olha de japonês hoje, né? Hoje é japonês, cara. Em outro país. É, tem um alemão chamado Joaquim. Tinha um alemão chamado Joaquim, encontrou um italiano chamado Manuel. Eu fazia isso, lembra? A preocupação do Chaib não é nem o preço do dólar, é se vai ter dólar. Que isso? Vai ter. A preocupação não é nem se vai ter voo. Quanto custa o voo? É se vai ter voo. Heraldo deu uma bela pancada aqui. Carlão, você falou besteira. Você afirmava que o Guarani tinha um time melhor que a Ponte. Tomou. Toma essa, Carlão. Toma. Coração, Carlão. Toma. Como é que é, Bolacha? Aí, velho. Foi mal nessa, o Carlão. Se fosse só nessa, né? Eu jogo no time do Heraldo. O cara é bugreiro. Não, mas Carlão, eu não vou te deixar sozinho nessa, não. O Guarani tinha melhor time que a Ponte. Só que a Ponte tinha fome, o Guarani não. Isso, foi igual o Cabelo falou ontem. Não adianta ter o queijo e a faca e não ter vontade de comer, é isso, né? Exato. Fala, maravilhoso aí. Serve pra um monte de amigo meu isso aí. Mais uma. Manda. Mais uma, agora foi o Renato. A Ponte desceu a avenida em queda no campeonato, aí ele pôs 1, 2, 3, 4, 5 interrogações. Ela venceu as 3 últimas rodadas da primeira fase, Carlão. Me ajuda, mas irmão. Porque ele é torcedor da Ponte também, né? Mas ela estava no momento do derby na primeira fase. Ela estava em queda. Não estava, ela venceu os 3 jogos. Mas estava embaixo em virtude do salário. Ela estava com problemas. Ia fazer greve. Ela estava com problemas extra. O Guarani veio numa crescente, né? O Guarani saiu do rebaixamento. Que isso, não precisa nem de advogado. Ele é o Almeida, chegou falando de moral. Os números são frios. Futebol são frios. Falamos isso várias vezes. O Rogério do Ouro Verde está perguntando se o Zé Neto... O Zé Neves. Opa! Mandou os boletos pro Plínio pagar. É o Zé Neves. O Zé Neves. O grande Plínio, encontrei com ele no estádio, no jogo lá. O Plínio é humildão, hein, cara? Foi ali na parte mais humildona ali. Ele assiste ali do lado. Ali do ladinho ali. Ele vai lá pra Londrina, né? Ele vai. Quer pegar o gorilinha dele, vai. Será que vai ter gente da nossa equipe que vai também? Depende da verba sua aí. Depende se vai ter lugar pra você. Não, vai mandar, não, né? Não, nós vamos, mas o problema é que não tem cabine, viu, Zé? Estádio GVD, né? GVD. O estádio, o assessor falou pra nós assim, falou,
Não vem, não. Dá vontade de pôr o áudio no ar. Vou falar a verdade pro cara. Não vem, não. O cara mandou pro Lupe o seguinte, seguinte, velho. Nem adianta vocês entrar na pista porque não tem cabine. Nossa. Como assim? Eles falaram que tem 9 cabines, 8 já ocupadas e uma vão ceder pra ponte, que é o acordo entre diretoria que a comissão fica numa cabine. Mas, cara, e a imprensa faz o quê? Faz o jogo do telhado? Vamos fazer do meio da torcida lá do Londrina. Manda né? no estádio do Porque Café o o jogo, né? velho. Futebol é paz. Os caras não vão mandar nem a pau agora. Manda no estádio do Café o jogo, por que não? O Cabelo fala assim: olha a Ponte Preta. Ziriguidum. Ziriguidum. Bem de boa, assim. Não, quero ver o Júlio narrando aquele. É da ponte, é da ponte. É o gol da ponte. Bateu, balançou a rede, Lupe. Casinha. Não, mas você vai chamar no meio da torcida, teve gol? Futebol Globo, CBN, pode ligar que aqui tem jogo. Aí entra o anúncio, né? Enfim. Ziriguidum. Mas o que vocês estão falando hoje? Eu tava acompanhando. Mas se a Arena fosse uma missa, você chegou na hora da hóstia, né? Mas é o momento que importa, né? A hora que você tem que pedir perdão e ir embora, velho. Não é, Carlão? Você parece torcida organizada, chegou aos 42 do segundo tempo. E aí, como é que lá no Rio de Janeiro, né? Como é que tá aí? Busão tudo parado pela polícia, velho. E aí, gente, como é que foi? E pior que eu não tava nem bebendo, hein? Aí, e a torcida tá, né? Eu fui numa dessa com a torcida do Paulista de Jundiaí contra o Fluminense. O cara libera só no... Carlão, mas o Carlão vai fazer lá, Carlão. Cada uma... Como assim, velho? Nossa, tem cada pedrada, velho. Mas você tava em qual torcida, cara? Não, eu trabalhava no futebol interior, a gente foi fazer a Camila salvou você mesmo. Nossa, velho. A Camila veio pra salvar você. Tava na Serra das Araras ali? Não, dentro do Rio de Janeiro. Paramos lá, a polícia foi revistar o ônibus, ficamos parados um tempão. Nossa, chegamos... Só baixando as bolas perdidas, né? Mas eles fazem isso, cara. São Januário foi o jogo, fazem no final. E detalhe, se o time tá ganhando, obviamente você não vai sair primeiro do estádio. Só que aí você sai só depois de 3 horas. Cara, o Rio de... Uma vez eu fui Guarani e Madureira. Ah, que a polícia pela Rádio Central, né? A polícia falou assim, ó, a gente só vai garantir a segurança com a delegação do Guarani aí. A delegação tá indo embora. Ou vocês terminam, ou... Cara, Palmeiras e Atlético Mineiro pela Libertadores, a torcida são co-irmãs, né? São amiguinhas. Mesmo sendo amiguinhas, a polícia não liberou a torcida do Atlético Mineiro. Cara, judia, que quis né? ficar até o último minuto. Aí os caras ficaram lá sentados. Torcedor visitante, Olha, o Fábio é tratado como gado. Na final do Paulistão 2017, Ponte e Corinthians, eu fiz uma promessa. Se a Ponte ganhasse lá na Arena Neoquímica Arena... Você tem uma preferência pela Ponte, né? Mais ou menos. Aí eu voltaria a pé. Caixa Econômica Stadium. Voltaria a pé. E aí, quando estávamos indo, eu fui de van, de comboio. Como é que é? Você ouviu aí? O quê, velho? Não. A polícia levou a gente por meio de Itaquera, assim. E aí? E eu ia voltar a pé se a Ponte ganhasse, né? E aí, na hora que eu passar no meio de Itaquera, eu falei assim, eu olhei pra Deus e falei, Senhor, se perder, também não vou ligar, viu? Como é que é a arena lá do Corinthians? Não. Caixa Econômica Stadium, como é que é? Caixa Econômica Stadium. É tudo name rights agora, né? Estão pagando os boletos lá, né, velho? Então, e se a gente que tivesse devendo? E aí? Já tinha tomado uma pezinha. No Brasil é difícil, né? Quanto tá a caixinha, a vaquinha do Corinthians veio? Quanto tá o Fábio Chave que acompanha. Já tinha tomado uns milhões. 40 milhões, olha aí. Fica sem pagar 3 parcelinhas pra ver. O Fábio Chave não passa por isso. Seu AP já tinha ido pro leilãozinho. Mas eu achei, mas a estratégia foi legal. O presidente que assumiu lá, como é que ele chama? O Augusto Cury. Isso, Osmar Stabile agora. Ele chegou e falou assim, ó, eu não vou pagar. Aí os caras, não, pelo amor de Deus, a gente faz um negocinho aqui e tal. Eu vou fazer isso com... Fala você. Faz a proprietária lá do apartamento. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Fala assim, então você vai dormir na rua. Não, se tá em dia, você atrasa um dia, o telefone já vira um inferno. Nossa. Tá louco. Aliás, se tem uma coisa nesse Brasil que precisava ser regulamentada, essas ligações de cobrança. Pô, você deve, beleza, legal. Mas o que adianta a pessoa ligar de 30 vezes? E golpe, então. Você recebe muito ligação de cobrança, não? Você recebe, Chave, muita ligação de banco de São Paulo? 011, toca no seu celular, 011. Alô, senhor Fábio? O problema, ô Zé, aqui é do cartão de crédito. O problema é que a mulher te liga 5 minutos depois, ela liga de novo. Como se você tivesse o dinheiro assim. Brotou. Essas ligações de cobrança no Brasil deveria, cara, isso gera um incômodo. O pior é golpe, né, cara? Você cai muito golpe. Você recebe muito golpe, Chay? Eu tento, né? Mas você cai no do amor, né? Do amor, né? Tchau! Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo.